Muito bom ter você aqui. No programa de hoje, vamos conversar sobre o projeto de restauração de uma das matrizes mais antigas do estado de Minas Gerais, a matriz de São Bartolomeu, localizada no distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto. E o Ministério Público de Minas Gerais está à frente desse projeto. Aqui no estúdio, eu recebo, com muito prazer, o promotor de justiça de Ponte Nova, Lucas Pardini Gonçalves, que foi promotor de defesa do patrimônio histórico e cultural de Ouro Preto. E de forma remota, a nossa convidada é Maria Raquel Ferreira, chefe do escritório técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Ouro Preto. Agradeço também a sua presença, Maria Raquel. Bom, segundo então análises técnicas, o estado de conservação da igreja é muito preocupante. Por isso, então, o lançamento desse projeto de sua restauração. Eu te pergunto, quais são os principais problemas técnicos e estruturais da matriz? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de participar do programa junto com o Dr. Lucas. E em relação aos problemas técnicos na matriz, ela apresenta danos no seu arcabouço estrutural, inclusive no telhado, ao qual está fixado um forro com pintura artística da nave, que encontra-se com a policromia, com a pintura desprendendo. Então, os serviços previstos são fixação dessa policromia, restauração, substituição das peças ou parte das peças degradadas, da estrutura, do arcabouço estrutural e do telhado, e parte do sistema elétrico, que também se encontra inclusive desligado, desde 2016. Lucas, o MPMG, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico e da plataforma Semente, está à frente dessa iniciativa de restauração para sanar, então, todos esses problemas. Eu gostaria que o senhor falasse, então, especificamente sobre a importância desse projeto. Então, primeiramente, também gostaria de agradecer muito o convite, Cris, a toda a equipe aqui da TV do Ministério Público. É um prazer estar aqui representando a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Ouro Preto, e um prazer estar também conversando com a senhora Maria Raquel, que é a chefe do escritório local do IFAM em Ouro Preto, que presta um serviço de grande importância e sempre colabora muito com a Promotoria de Justiça de Ouro Preto. Em relação a este projeto, a promotoria o vê como realmente de grande importância, pois, como já dito pela representante do IFAM, pela Maria Raquel, a matriz é dotada de uma relevância, de uma simbologia cultural, histórica, principalmente para a comunidade específica daquele pequeno distrito de São Bartolomeu, de modo que a sua manutenção em condições realmente de esse bem cultural ser usufruído pela população é de grande relevância para a tutela do patrimônio histórico e cultural ali da comarca de Ouro Preto. Por isso que o Ministério Público direcionou esses recursos e viabilizou a execução desse projeto aí na defesa do patrimônio histórico da comarca, em especial voltado a esse bem que é de tanta importância, tanto para a cultura e história, podemos até dizer nacional mesmo, dado inclusive aí a presença do IFAM, mas principalmente da população, da comunidade local ali do distrito. Doutor Lucas, qual é a origem dos recursos? Eles virão de onde? Pois é, esses recursos, eles vêm de indenizações, de compensações obtidas pelo Ministério Público em termos, o que a gente chama, né, os termos de ajustamento de conduta ou com termos de compromisso ambiental firmados pela Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Ouro Preto, com diversas pessoas físicas ou jurídicas, em regra jurídicas, grandes empresas, causadoras de degradação, de poluição ambiental, especificamente na comarca de Ouro Preto. Então, a comarca de Ouro Preto tem essa peculiaridade de possuir um vasto território, especialmente ainda de meio ambiente natural, onde há muita atividade mineradora, muita atividade realmente potencialmente poluidora ao meio ambiente. E então são diversos os procedimentos, os processos conduzidos pelo Ministério Público na tutela do meio ambiente, tanto natural
quanto também cultural, no caso aqui da matriz. E são nesses procedimentos que, uma vez detectada a conduta danosa ao meio ambiente, alguma conduta ilícita, são obtidas essas indenizações que legalmente devem ser revertidas aí para projetos sociais, projetos de defesa do meio ambiente. Então, esses recursos, em especial, são provenientes desse tipo de procedimento. Então, essa iniciativa é fruto assim, de um trabalho conjunto. Sim, sim, com certeza. E esses casos, especificamente em Ouro Preto, que é o objeto aqui da nossa conversa, né, eles são conduzidos pela promotoria, mas sempre com o valioso apoio dos órgãos centrais aqui do Ministério Público, todos vinculados ao nosso CAOMA, não é, que é o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, e suas coordenadorias, né? Nós temos a Coordenadoria Regional do Meio Ambiente, a Coordenadoria de Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural, e todos esses órgãos, a Promotoria de Mineração e Meio Ambiente, todos esses estão envolvidos nesse tipo de procedimento. Os colegas doutores Carlos Eduardo, Felipe Faria, doutor Lucas Trindade, Marcelo Mafra, que é o coordenador específico do Patrimônio Histórico, todos atuam de forma conjunta nesse tipo de caso em Ouro Preto. Doutor Lucas, existem muitos casos envolvendo irregularidades de imóveis no estado de Minas Gerais? Com certeza, com certeza, Cris. E no estado de Minas Gerais, o número certamente ainda é maior. Hein? Eu posso dizer da experiência em Ouro Preto que são muitos os casos de imóveis irregulares, especificamente em relação a essa questão das regras de proteção do patrimônio histórico e cultural. Isso porque na cidade, de Ouro Preto, a gente tem aquela circunstância bastante peculiar de todo aquele centro histórico ali ser objeto de tombamento, inclusive a nível federal, de modo que as regras de conservação dos imóveis, tanto comerciais quanto residenciais, são bastante rígidas. Então, são numerosos os casos de irregularidades ali e o Ministério Público atua nesse tipo de situação, sempre com o apoio do IFAM, que estabelece, com base nas suas portarias, nas suas normas técnicas, o que pode ou não pode ser feito ali para manter a rigidez e manter a regularidade do patrimônio histórico de Ouro Preto. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo e, na volta, vamos saber sobre as etapas dessa reforma. É ligeiro. De volta ao Ponto a Ponta, hoje falando sobre o projeto de reforma da matriz de São Bartolomeu. Maria Raquel, a matriz ficou interditada por quase 4 anos. Que impacto que isso causou na população? Sim, e na gente também. É muito triste, né, ver um bem fechado durante tanto tempo, mas faz parte, né, da gestão do patrimônio a gente buscar recursos e isso, ela ficou fechada durante muito tempo, a meu ver, devido à falta de conservação preventiva, que vai levando o bem a ir se degradando. Mas agora a gente lutou junto com o Ministério Público. Eu queria também fazer um agradecimento ao professor Carlos Magno de Souza Paiva, o professor Maguinho, que nos auxiliou, nos levou, né, ao Ministério Público, que nos orientou a procurar a plataforma Semente, e a gente finalmente vai iniciar os serviços de restauração. Maria Raquel, é importante não só restaurar, mas também preservar essa restauração, né? Sim. Agora, essa semana, a semana passada, já foram iniciados os serviços preliminares de embalagem, acondicionamento das peças restantes, né, os lustres, as imagens de gesso. E essa semana, do dia 6, está iniciando a mobilização do canteiro de obras, e provavelmente
até o final dessa semana e início da semana que vem já estão sendo iniciadas as obras. E como você disse, o serviço de manutenção, depois que o bem for restaurado, esses serviços de conservação preventiva e manutenção, eles são super importantes. Às vezes, colocar uma telha no lugar, a pintura ela não é só uma questão estética, ela é proteção. Uma revisão do reboco, de uma peça degradada do telhado, um simples caibro, IPA, né, ele vai preservar o bem por muitos anos. Maria Raquel, foi elaborado um plano emergencial, né? Quais são as ações desse plano? Essa é a substituição das peças degradadas do engradamento de madeira, né? Os pilares, esteios, né? O esteio é pilar. O pé desses pilares, algumas peças de madeira do travamento, peças principalmente da estrutura secundária do telhado, que são caibros e ripas, algumas peças da estrutura primária, e principalmente a fixação da policromia. É um serviço muito cuidadoso, muito delicado, que é feito por restaurador de elementos artísticos. Senão, esse forro está numa situação tão frágil que, se não for feita a fixação dessa policromia, corria o risco de ter desprendimento e perda. Lucas, E parte do sistema elétrico também. doutor Lucas, esse projeto está sendo executado graças à parceria do Ministério Público com a plataforma Semente, uma parceria constante do Ministério, né? Sim, a plataforma Sementes é um projeto relativamente recente do Ministério Público e que é bastante interessante para a viabilização de projetos como esse. Eu acho que é importante a gente esclarecer a população o que é essa plataforma exatamente para viabilizar talvez maior número de projetos a serem apresentados. Essa plataforma é um projeto, é uma aliança, uma parceria, na verdade, do Ministério Público com o CEMAIS, que é o Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, que é voltada à recepção de projetos de cunho social, ambiental, enfim, projetos que busquem melhorar, cuidar de algum objeto, algum direito coletivo que é objeto de tutela pelo Ministério Público, então, né, o meio ambiente, tanto natural quanto o meio ambiente cultural, aqui no nosso caso da matriz de São Bartolomeu. E recebendo esses projetos, o pessoal encarregado da análise cuida de analisar a viabilidade da execução desse projeto, se está de acordo tanto a questão dos valores quanto o prazo de execução, a regularidade do proponente, seja uma associação da sociedade civil, seja alguma outra forma de personalidade jurídica, e obtendo-se essa aprovação por parte da plataforma Sementes, então o projeto é encaminhado ao promotor de justiça natural, como se diz, é um promotor que conduz o caso na sua respectiva comarca, para então a deliberação acerca de destinação ou não dos recursos disponíveis ali pela promotoria local. E também ficando a partir daí a cargo da plataforma Sementes a tomada de contas, de prestação de contas, tanto parciais quanto final desses projetos. Então a grande importância dessa plataforma é exatamente essa seleção dos projetos que são apresentados ao Ministério Público e depois a tomada das contas parciais e principalmente final, ou seja, o projeto tem que prestar contas ao final, eventual saldo do valor repassado deve ser devolvido e qualquer inconsistência é objeto de apuração. Em regra, esse tipo de atividade que é muito difícil de ser feita diretamente pela promotoria, pelo próprio volume de serviço e talvez falta de aparato técnico, contábil, e aí a grande importância desse projeto conduzido aí principalmente pelo CAOMA, né, pelo Centro de Apoio das Promotorias do Meio Ambiente, para viabilizar esse tipo de projeto. Essa plataforma é uma aliada na proteção do patrimônio. Sim, com certeza, e não apenas do patrimônio cultural, histórico. Na promotoria mesmo de Meio Ambiente de Ouro Preto já
conseguimos fazer direcionamento de recursos, já conseguimos agraciar projetos de outras áreas, por exemplo, do meio ambiente natural. Recentemente houve uma aprovação de um projeto bastante interessante, voltado à prevenção de incêndios florestais, que também é outro problema da comarca. Então, são várias as frentes nas quais essa plataforma, essa ideia pode ser bastante útil. Doutor Lucas, é preciso um maior investimento de medidas preventivas? Com certeza, né? Com certeza, de medidas preventivas, especificamente aqui na questão do patrimônio histórico, porque realmente qualquer perda que houver nesse tipo de matéria, ela em regra é irreparável, né? A gente pode buscar uma indenização, uma compensação de alguma forma, mas com certeza o melhor caminho é sempre a prevenção, porque um imóvel como esse, por exemplo, uma matriz dotada de valor cultural, se eventualmente ela infelizmente chegasse em um estado de ruína, de se perder aquele bem, é muito difícil realmente voltar ao estado anterior. Então, o melhor caminho realmente é sempre prevenir e, para isso, realmente se fazem necessários recursos. A gente faz um breve intervalo e voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao terceiro e último bloco do Ponta a Ponta, hoje falando sobre a reforma da matriz de São Bartolomeu em Ouro Preto. Maria Raquel, quais são as maiores dificuldades e também desafios quando se fala em preservar o patrimônio cultural e histórico? Atualmente, a gente vem observando as mudanças climáticas, né, em todo o planeta, não é só no Brasil, não só em Minas Gerais. Essas mudanças climáticas gerando altos índices pluviométricos associados a risco geológico. Algumas cidades, por exemplo, como Ouro Preto, tem o solo com uma baixa estabilidade geológica. Isso associado ao crescimento das cidades e à falta de planejamento urbano, prevendo políticas de habitação social, né, a construção de moradia popular, arquitetura pública, arquitetura e engenharia pública, que é a possibilidade da população de baixa renda ter projeto arquitetônico estrutural a baixo custo ou a custo zero. Mobilidade, esses planos também, né, deveriam ter a mobilidade, planejamento da mobilidade urbana e das intervenções vinculadas aos grandes empreendimentos, né, empreendimento minerário, loteamentos. Então, esse crescimento natural, que é natural de uma cidade, associado às mudanças climáticas, são um grande desafio. E a falta, né, de planejamento. Ouro Preto tem a legislação é muito boa, plano diretor, portarias do IPHAN, então não é falta de lei. A gente vai passar agora pela revisão do plano diretor, né, com ampla participação popular, os conselhos participam, então para a gente fazer uma melhor gestão desses problemas todos, né, que envolvem o município. Outro fator é a falta de a falta de equipe mesmo das instituições, não só a federal, né, o IPHAN, mas estadual, municipal. Por mais que tenha tido concurso em 2019, ainda está aquém do necessário pela ampla extensão, né, de Ouro Preto. O Conjunto Tombado tem aproximadamente 23 quilômetros quadrados. O perímetro de tombamento são 3.000 campos de futebol padrão FIFA, para 7 funcionários aqui do escritório técnico. O município não fica muito atrás, a gente trabalha em parceria com o município, mas, né, a falta de equipe é um desafio. Outra é a falta de recursos voltados para a área cultural.
Então, acho que esses são... Outro desafio também é gerir a questão do direito difuso e os direitos individuais, né? Então, no Brasil, ainda bem que prevalece o direito coletivo, e isso que o doutor Lucas estava dizendo, né? Muitas intervenções, então o proprietário, ele né, quem tem a posse e propriedade, ele quer fazer as intervenções, mas tem as limitações, porque afinal de contas é patrimônio do Brasil, é patrimônio mundial, o conjunto urbano de Ouro Preto, e de gerações futuras, não só de quem está aqui. Então, todo esse direito difuso prevalece, e a gente vai tentando gerir isso. A demanda atual, afinal de contas, também é o uso que preserva, a falta de uso é mais danosa, né? Se a comunidade não se apropria do seu bem, acaba gerando mais danos. Então, são esses os principais desafios. Doutor Lucas, o trabalho do Ministério Público na área do patrimônio, ele é bem amplo, né? Ele pode atuar de forma preventiva e punitiva? Com certeza. O patrimônio histórico e cultural está englobado na temática maior do meio ambiente, né? É uma das vertentes aí de meio ambiente, sendo certo que é uma das áreas de maior atuação do Ministério Público na tutela dos direitos difusos, como já também colocado aí pela Maria Raquel. E, especificamente nessa área, a atuação do Ministério Público aqui do Estado de Minas Gerais é de destaque a nível nacional, exatamente pelas peculiaridades do nosso Estado. E essa atuação pode se dar, como dito, nessas duas frentes, tanto repressiva, punitiva, quanto também em uma frente, digamos, fomentadora de boas práticas e de soluções para os casos. Na frente repressiva, punitiva, essa atuação vai desde o próprio direito penal, né? Nós temos os crimes contra o meio ambiente, tanto natural quanto o meio ambiente cultural, por exemplo, crimes de desmatamento em área de preservação permanente, desmatamento em vegetação do bioma Mata Atlântica, são as questões mais recorrentes em Ouro Preto, como também crimes contra o patrimônio histórico, né, alteração do aspecto de bem tombado e figuras semelhantes. E na esfera civil, né, fora do criminal, a gente possui diversos instrumentos, os inquéritos civis, as ações civis públicas para buscar reparações, obrigações de fazer, de não fazer, ou mesmo indenizações pecuniárias. Isso tudo na esfera propriamente repressiva. Na esfera mais, como dito, fomentadora de boas práticas, esse caso de que falamos aqui hoje é um bom exemplo disso, como o Ministério Público pode atuar também nesse sentido de incentivar a restauração, incentivar a proteção, direcionando recursos, incentivando campanhas de mobilização social e outras possibilidades como essas. Pois é, eu ia perguntar justamente qual que, para uma efetiva proteção do patrimônio histórico, cultural, o que é preciso ser feito? Sim, eu entendo que tudo isso precisa ser feito. Não é preciso haver a atuação repressiva em relação àqueles que já degradaram, que já danificaram o meio ambiente, seja natural, seja cultural, de alguma forma. A atuação repressiva é necessária, tanto no sentido da punição, quanto no sentido de uma prevenção contra novas medidas como aquela. E também é necessária essa atuação no sentido de viabilizar ações que busquem a revitalização, a proteção, e isso se dá com o direcionamento de recursos para projetos sociais sem fins lucrativos, como esses, desenvolvimento de campanhas, apoio a outros órgãos da rede de proteção, a exemplo do IFAM, do IEFA, das Secretarias Municipais de Defesa do Meio Ambiente ou do Patrimônio Histórico. Então, entendo que a atuação é desafiadora, como Maria Raquel já colocou, e então tudo isso realmente se faz necessário, e o Ministério Público de Minas Gerais tem uma atuação bem presente nessa matéria. Eu agradeço muito a presença de vocês, foi muito bom conversar sobre esse tema. Eu parabenizo também o trabalho de vocês, né, os zeladores dos nossos patrimônios culturais. Voltem sempre, sempre com boas notícias de reformas, de conservação. Muito obrigada. E eu agradeço também a sua presença, a sua audiência. A gente se vê no próximo Ponta a Ponta. Até lá.